Estamos estudando nesse trimestre sobre a educação e redenção, o processo educativo. O processo educativo, irmãos, é uma prática que dura a vida inteira, ela permeia a vida inteira, desde a infância, desde a juventude, adolescência, a juventude, desde quando somos adultos ou quando somos idosos ou velhos. A educação sempre se dá nas relações humanas, ela sempre se dá na construção do indivíduo. Nós sempre devemos estar dispostos a aprender. E o que aprendemos ao longo da vida? Ao longo da vida aprendemos valores. Aprendemos a dar valor para determinadas atitudes, para comportamentos. Por exemplo, aprendemos a cuidar da saúde. Alguns aprendem mais, outros aprendem menos, mas nós, no geral, aprendemos a cuidar da saúde, a termos cuidados com a nossa saúde, com o nosso físico. Mas ainda, irmãos, nós aprendemos, e isso é, quem sabe, o mais importante, conceitos morais, sobre honestidade, fidelidade, compaixão, relacionamento com as pessoas, consideração com as pessoas. Nós também aprendemos conteúdos acadêmicos, e esses aprendemos na escola, com professores, com instrutores, praticando no trabalho. E nós aprendemos também conceitos religiosos. Somos educados nessas diversas áreas. Mas a fase mais importante do aprendizado, irmãos, é a infância, a primeira infância. Na primeira infância, veja o conteúdo de coisas que você aprende. Eu fico impressionado, por exemplo, como uma criança com 6 anos vai para a escola, não sabe nada, e quando termina um ano ela sabe ler e sabe contar. É o maior conteúdo acadêmico, a maior diferença de conteúdo acadêmico que alguém pode obter de qualquer fase da vida. Não existe nenhuma outra fase da vida que alguém, um ser humano, aprende tanto. Mas eu não quero me deter, e nós não vamos nos deter nos conhecimentos acadêmicos. O tema do nosso trimestre é a educação para a redenção. Portanto, valores religiosos, valores de relação com Deus, valores de relação com as pessoas. Nesse momento, irmãos, a família é o fator mais importante para promover a educação. No primeiro momento, os pais, o pai e a mãe, são fundamentais para a educação dos filhos, mas os irmãos também têm uma importância muito grande. Vejam como as crianças, os irmãos menores, imitam os irmãos maiores. Querem ser iguais aos irmãos maiores ou aos primos. Eu tenho vários netos e eu vejo como os nossos meninos e as nossas meninas se espelham uns nos outros. Portanto, a responsabilidade da educação, além de estar sobre os pais, e a ênfase da nossa lição é essa, sobre os pais, também está sobre os irmãos, sobre os primos, sobre os tios, sobre os avós. Que exemplos nós, avós, estamos dando para os nossos netos? Que exemplos os primos estão dando para os outros? E assim sucessivamente. Mas qual é a responsabilidade, então, da família na educação cristã? Qual é a responsabilidade dos pais? Qual é a responsabilidade de cada um? Uma coisa, irmãos, nós não temos dúvida. Não temos dúvidas nenhuma. A responsabilidade, irmãos, da educação na primeira infância é dos pais. Do pai e da mãe e da família. Mas com relação aos pais, a Bíblia traz um verso muito importante lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Nós ainda vamos voltar nesse verso ao longo desta semana, mas eu quis trazer logo esse verso para esse primeiro dia de estudo. E lá diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Quais eram as palavras, irmãos? As palavras que Moisés aqui está falando é que é sobre a salvação do povo, sobre o resgate do povo, os valores religiosos, como que o povo hebreu
tinha sido especialmente salvo por Deus. E essas palavras, então, aqui Moisés está dizendo assim: você vai inculcar nos seus filhos. E esse inculcar, irmãos, tem o sentido de frisar. Frisar como num edifício, numa fachada de um edifício, você tem um friso que foi feito lá. Foi feito e está lá construído e não sai. É dessa maneira, irmãos, que nós devemos educar aos nossos filhos. Assentado em casa, andando pelo caminho, mais ainda, diz ainda, deitando-te e levantando-te. O processo de educação das crianças, de educação religiosa, de educação cristã das crianças, é um processo contínuo. É alguma coisa que tem que ter empenho. Essa é a responsabilidade dos pais. E nós vamos estudar isso durante essa semana. Mas também o nosso verso áureo, irmãos, o verso para memorizar da lição, diz agora da responsabilidade dos filhos. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Esse verso, irmãos, nós temos que ver primeiro o seguinte: primeiro teve que ter um conselho do pai, e teve que ter também uma instrução da mãe. E agora, então, Salomão está dizendo assim: olha, filho, você não esqueça do ensino do teu pai e não esqueça dos conselhos da tua mãe, da instrução da tua mãe. Nesse sentido, irmãos, vamos aprender nesta semana, ou melhor, vamos recapitular nessa semana, a importância da educação cristã, a importância e a responsabilidade dos pais e a importância e a reciprocidade que os filhos devem dar à instrução dadas pelos pais.